Muito bem, boa noite a todos vocês. Que bom que estamos juntos aqui mais uma vez, mais uma noite. Como sempre, preciso que você me ajude com as informações. Se o áudio está bom, se está tudo tranquilo aí com o vídeo, com o áudio. Sejam todas bem-vindas. Me parece aqui, por curiosidade, pelo que eu estou enxergando, só temos as mulheres aqui hoje, as irmãs. Os homens, quem mais está aqui? Ah, olha lá, a Karen está me mostrando que o Henrique está ali no fundo. Henrique, honrando, poxa vida, né? Ainda bem. Que bom que você está aqui. Olha a Isa também. Ah, nós estamos... Ah, claro, olha lá também, junto com a Sheila. Oh, meu Deus do céu, tá todo mundo chegando aí, vamos lá. Quem mais que tá aí, tá vendo? Todo mundo chegando, que bom. Estamos juntos aqui para mais uma noite em que nós vamos caminhar seguindo os passos de Jesus de Nazaré. E que nós temos feito essa caminhada considerando que se trata de uma jornada, um caminho que cada um de nós vai viver enquanto anda com Jesus, cada um de nós faz uma caminhada, essa jornada para dentro de nós mesmos. Enquanto vocês estavam ouvindo a canção aí do Milton, eu já estava dando uma dica do que nós vamos fazer aqui essa noite. Nós vamos conversar sobre... Quero nesses primeiros encontros agora, né, no segundo, terceiro encontro, a gente conversar um pouquinho, ver um pouquinho como é que foi a história de Jesus na sua relação com os seus pais. E depois com as primeiras pessoas que se encontraram com Jesus, que estiveram com Jesus. Esses primeiros encontros são muito significativos, a maneira com que os evangelistas narram é uma maneira muito importante, traz muito significado para a nossa vida. Mais uma vez nós vamos perceber que o evangelista Lucas é o que mais dá detalhes. Ele fala sobre o encontro de Maria com a sua prima, o encontro de Jesus depois sendo apresentado para a religião, para a sociedade. A gente vê muitos detalhes interessantes. Mateus traz um pouco menos de detalhes, mas também nos ajuda muito a entender como é que se deu esse processo todo. E são os dois que mais falam sobre o assunto. Marcos e João não dão muitos detalhes sobre esse momento, o nascimento de Jesus e a sua primeira infância. Aliás, a infância de Jesus é aquele momento em que a gente tem pouquíssima informação. Nós sabemos muito pouco. Vamos ver algumas coisas aqui no nosso estudo, mas sabemos muito pouco. Agora, para Jesus nascer... ele tinha que nascer uma família, tinha que nascer com um papai e mamãe, e embora ele tivesse o nascimento como a gente pela fé entende, que ele nasceu sem ter sido uma relação e uma inseminação de José, ele não nasceu da semente de José, mas ele nasce de um modo milagroso, pela intervenção do próprio Deus. Ele nasce numa mulher, nasce numa mãe. E quando a gente encontra essa passagem na história, quando já começa nos contando o texto que Deus escolheu que uma mulher, uma mãe, obviamente, iria carregar a sua semente e dar à luz a Jesus, quando isso acontece, para uma cultura judaica que vivia um grande dilema na relação com a mulher, isso é muito importante. Porque sempre a mulher carregou dois pesos e duas expectativas opostas e intensas na mesma proporção. Em primeiro lugar, durante toda a história religiosa do povo, a mulher é considerada a grande culpada dos pecados do mundo. A mulher sempre foi considerada aquela por quem o pecado entrou no mundo. Se você lembra da história que a gente tem lá no Gênesis, a história que nos conta que o primeiro casal estava no jardim e que o tentador enganou a mulher primeiro
e a mulher então foi oferecer para o seu marido o fruto. Essa maneira de contar aquela história, que é muito mais uma maneira de contar do que de fato o que aconteceu literalmente, isso é muito importante que a gente entenda. As narrativas do início da Bíblia são uma maneira de contar sobre a origem da humanidade peculiar à própria cultura judaica. E aquela maneira de contar apresenta a mulher como se fosse a grande culpada de o pecado ter entrado no mundo. De tal maneira que o peso do feminino, isso tudo que até hoje as mulheres vivem e sofrem, essa culpa apenas por ser mulher, isso é muito mais forte desde a origem na cultura judaica. Então, se as mulheres são responsáveis e culpadas por todo o mal, e elas são responsáveis pelo que acontece com a humanidade, isso é muito forte. É por isso que a mulher foi tão menosprezada historicamente. É por isso, por exemplo, que sobre a mulher se colocou um olhar de responsabilização quando ela era inclusive vítima, como é até hoje. Quando uma mulher fosse abusada por um homem naquela cultura oriental antiga, e até hoje isso acontece muito, ela era a culpada daquilo. De alguma maneira ela tinha despertado o estímulo e o interesse no homem. Ela de alguma maneira o teria seduzido. E isso colocava sobre ela sempre o estigma de culpa. Nada diferente do que vocês vivem hoje como mulheres, do que a nossa sociedade reproduz. Agora, de uma maneira muito mais forte e muito mais perigosa para as mulheres da antiguidade. Então, sobre a mulher, ela carregava esse peso muito grande. Agora, também é verdade que na religião judaica, toda mulher vivia com uma expectativa de dar à luz um homem, um ser, que na própria cultura patriarcal judaica a expectativa repousava para ser um menino, um homem, e ela dando à luz a um homem especial, esse homem iria redimir toda a história do povo de Israel. Isso é muito antigo, vem desde lá dos primórdios do Gênesis. Então, desde quando Deus lá no Gênesis vai falar que o filho da mulher é quem vai derrotar o enganador, o tentador, o diabo. E essa compreensão religiosa de que uma mulher vai dar à luz a um homem especial, ela vem sendo reproduzida na história. Isso já se colocou sobre profetas, sobre reis. Por exemplo, a história de Moisés é muito forte, quando o Moisés nasce e a mãe dele o protege, há um olhar de expectativa de que ele fosse o maior libertador do povo de Israel. A história dele é muito forte nesse sentido. Então, essa expectativa de que a qualquer momento um menino vai nascer e vai ser o resgatador de tudo, então toda mulher ela tem em si uma chance sagrada de gerar uma vida e gerar uma vida de um Salvador. Essa realidade de tratar a mulher como a culpada de todos os pecados e ao mesmo tempo aquela que vai ser responsável por dar à luz a um Salvador, faz com que a cultura judaica sempre tenha sido meio esquizofrênica nesse olhar para a mulher. Sempre tratando como culpada e ao mesmo tempo como sagrada. Sempre olhando para a maternidade como algo mais sublime de todas as expectativas e realidades. Acontece que durante milênios essa história e essa compreensão vai se consolidando até que chega o tempo do nascimento de Jesus. E é sobre Maria que isso repousa. Sobre ela que vem essa missão. Por isso que quando o anjo se aproxima de Maria para contar para ela, Maria, você vai dar à luz ao Filho de Deus, todo aquele desenrolar ali, para a gente é algo absurdo. Imagina alguém chegar para você, um anjo, e dizer para você, você vai dar à luz e você vai dar à luz ao Filho de Deus, ao Messias, ao Salvador. Para nós isso, obviamente, é muito mais distante, absurdo, etc. Mas para ela e para aquela cultura, essa informação não é a que choca. Tá bom, eu vou dar à luz ao Messias, ótimo, eu acredito nisso. Eu sou serva do Senhor, a Maria mesmo canta isso. Eu sou serva do Senhor, que se faça em mim sua vontade. Ela compreendia que um dia isso iria acontecer na sua história.
Isso é um motivo de honra. Serei eu. Mas quando aquilo acontece, quando vem a notícia, ela oferece a primeira objeção e o primeiro receio que ela tem. Ela diz: eu não estou casada. Eu tenho um noivo, mas não sou casada. Eu sou virgem. Um detalhe importante aqui é que Maria, provavelmente a essa época, devia ter 13 anos de idade, 14 anos de idade, não mais que isso. Era a idade em que as meninas eram oferecidas em casamento e começava-se a preparação para o casamento. Maria estava nessa fase de se preparar para o casamento. Ela já era noiva de José, provavelmente um homem um tanto mais velho que ela, perto dos 30 anos de idade. Um homem que já tinha sua profissão, já tinha sua respeitabilidade pública, já era considerado alguém com condições de contrair um casamento. E a Maria era uma menina. E quando ela fala isso para o anjo então explica para ela algo que ali é completamente novo, ninguém esperava, ninguém acreditava nisso, ninguém entendia isso. Em nenhum momento da história religiosa de Israel essa questão foi elaborada. Porque o anjo fala para ela assim: você vai ficar grávida, mas não vai ser do seu marido, não vai ser do seu noivo, você não vai casar primeiro para isso, você vai estar grávida pelo Espírito Santo sobre você. É o Espírito Santo de Deus quem vai inseminar você. E você vai ter uma semente divina em você e você vai gerar um filho. E esse filho vai se chamar Deus conosco, que é a palavra Emanuel, o nome, um dos nomes de Jesus. Deus conosco. É um nome espiritual de Jesus. Ele vai ser chamado, como a gente conhece, Jesus, filho de José. E naquele instante, então, Maria leva o grande susto de tudo que está acontecendo, porque isso não está preparado, isso não estava combinado, isso não era conhecido. Na compreensão deles todos, um Messias seria um homem comum, especial, que teria uma missão especial. E aí o anjo vem falar para ela: não, esse menino não é comum, esse menino em si já é especial. Ele é o próprio Filho de Deus, ele é divino. E você vai conceber uma criança divina. Aqui é que começa a se construir os grandes problemas históricos na vida de Maria, e aqui é que a gente vai perceber como tão humanamente ela reagiu a tudo isso, que são as lições mais importantes que a gente extrai dessa história. Porque ela está diante de uma situação difícil. Ela confia naquilo que ela está ouvindo, ela canta, inclusive, quando confirma-se essa história de que ela está grávida, ela canta dizendo a Deus: que se faça em mim a vontade do Senhor, eu sou sua serva, eu vou cumprir essa missão. Agora, nesse intervalo, até que tudo se resolva no seu coração, ela tem um grande problema pela frente. Porque essa menina de 13, 14 anos de idade precisa encarar seu pai, seu noivo e toda uma sociedade com a seguinte notícia: eu estou grávida, não é do meu noivo e é de Deus. Em qualquer momento de qualquer história, em qualquer momento humano, essa é a história mais difícil de se acreditar em qualquer lugar. Tá certo? Mais difícil do que isso, só acreditar que as meninas do Amazonas de fato engravidam com o boto rosa. Você já deve ter ouvido falar dessa lenda. É uma história absurda. Como é que essa menina vem me contar uma coisa dessa? E ela precisa encarar a sua sociedade, os seus pais e seu marido. Que sociedade é essa? A gente já falou um pouquinho da semana passada sobre a grande construção do patriarcado e do machismo estrutural que a gente tem. E o que Maria vive, qual que é a sociedade que Maria vive? Bom, a Maria pertence ao pai dela e ela foi entregue pelo pai para um noivo. E existem acordos e relações, inclusive comerciais, nessa entrega. E o que está em jogo ali é a honra de todo mundo. Do pai, que ao oferecer para um outro homem a sua filha, está dando garantias de que ela é virgem, para esse noivo que recebe Maria como uma pessoa pura, para que ele possa desposar, toda essa cultura aí. E
estamos diante de um momento histórico, de uma cultura extremamente patriarcal e dura para com o adultério feminino. Uma mulher que fosse descoberta em adultério, ela tinha que ser apedrejada pela lei e por todas as interpretações do povo de Israel. E era um ritual terrível. A morte, aquele momento era algo horrível. Existe uma passagem que nós vamos ver lá para frente em algum momento de que algumas pessoas foram apedrejar uma mulher em público e Jesus interrompeu esse apedrejamento. O texto nos conta que ela foi chamada de mulher adúltera. Só isso que se sabe. Uma mulher adúltera era levada em público para ser apedrejada. E geralmente quem fazia esse ritual de apedrejamento era o marido, quem promovia esse encontro era o marido ou o pai. No caso de ela ser solteira ainda, e se fosse descoberto que ela estava grávida, por exemplo, o pai tinha que pegar essa menina, levar à praça, sob a autorização do rabino e do sacerdote do local. Os religiosos estariam ali juntos e a primeira pedrada sobre essa menina teria que ser dada pelo pai. Se fosse o marido, era o marido quem tinha que fazer isso, apedrejar essa mulher em praça pública. Isso acontecia, isso era mais comum do que a gente possa imaginar. Então Maria tem que enfrentar todas essas pessoas para contar uma história. Eu estou grávida, não é de José e é do Espírito Santo. A história mais absurda que alguém já pôde imaginar contar. E a maneira como essa moça reage a tudo isso é em plena fé, em plena confiança e em obediência. Nós estamos diante de uma situação ali que é absurda, ela é o extremo do exagero todo. É muito difícil a gente se imaginar naquele lugar, naquela situação, daquela mulher. Agora, se a gente aplicar isso para a nossa vida, olhar para a nossa história, para os aspectos da nossa história mesmo, há uma porção de momentos, há uma porção de situações em que nós estamos diante do dilema de não entender direito o que está acontecendo, de não saber como é que aquilo vai se resolver, mas que uma voz no nosso coração, pela condução de Deus, nos chama e apenas diz: confia e faz o que você sabe que tem que fazer. Confia em mim e entrega isso para mim. Entregue sua vida, entregue agora nesse momento a sua história, entregue o seu casamento, entregue o seu filho. Nós também somos colocados, expostos de vez em quando situações que são para nós absurdas. Não tanto quanto aquela. Muito difícil a gente viver uma situação como aquela. Mas situações que vão para além da nossa lógica. Situações que nos exigem uma resposta em fé para algo que a gente não está acostumado. A gente não tem informações precisas, aquilo mexe com a nossa lógica, talvez aquilo nos coloque em algum risco. Você se vê diante de uma situação em que se você agir, se você falar, se você sair, se você ficar, você corre algum risco, você corre risco de não ser compreendido, de não ser aceito, de não ser aceita. São essas situações que elas confrontam a nossa lógica. E quando nós estamos diante desse momento, a gente está numa mesma situação que a Maria. Um outro aspecto muito importante é que você está recebendo ali, Maria está ali naquele momento recebendo uma notícia para a qual ela não está preparada. Ninguém está. Ela não está preparada para aquilo. Ela está num outro momento da vida dela. Ela está se preparando para casar. Ela está se preparando para entrar para a vida adulta com a honra de ser esposa de alguém, o que era tremendamente importante naqueles dias. Ela está preparada para honrar seus pais, alegrar a família inteira. Durante uma época de sua vida, ela vai ser a alegria de todo mundo. E vem uma notícia que altera todos os planos, altera todos os projetos, que faz com que ela tenha que rever todas as coisas que ela tem que fazer, rever toda a sua vida. É como uma gravidez inesperada, por exemplo. É como uma mudança de vida.
é como uma demissão, é como um adoecimento, é uma situação dessas que a gente olha para a vida e diz: eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para isso. Aliás, as coisas mais importantes da nossa vida geralmente chegam numa hora em que a gente não está preparado para elas. Nenhum de nós estava preparado para ter feito tudo o que fez. A gente se prepara para algumas coisas que são facilmente planejadas, mas as coisas mais importantes da nossa vida, elas aconteceram sem planejamento. Elas nos assustaram. Foi isso que assim que elas vieram. E a grande decisão da Maria ali é aceitar o que veio, não importando que estragou o seu planejamento, não importando que era fora de hora. Se chegou, eu vou viver e eu vou cumprir. Chegou. Eu não tinha planejado, mas chegou. Não estava fazendo essa conta, mas está aqui. A vida me trouxe essa oportunidade, a vida me trouxe essa experiência. E eu vou acreditar que Deus está nesse negócio, que Deus vai me ajudar a cumprir essa missão. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu não sei se eu vou dar conta, mas eu vou acreditar que Deus está comigo. Essa decisão da Maria, que não tem condição de fazer aquilo, não está preparada para aquilo, não tem planejado aquilo, apenas a decisão de fazer e de responder ao que a vida lhe trouxe, foi a decisão dela que fez ser possível o nascimento de Jesus de Nazaré nas condições em que nós conhecemos a história, do jeito que foi e no tempo que foi. A Maria teve que tomar uma decisão de, não estando preparada, não importando o que fosse, assumir aquela história, assumir aquela oportunidade, assumir aquela surpresa que com certeza fez com que ela perdesse sono, tivesse medo de morrer, tivesse medo de falar, tivesse medo de todas as coisas. A gente muitas vezes vive situações que fazem isso conosco. Nos tiram o sono, nos tiram do nosso lugar de conforto, mudam o nosso planejamento. E nós precisamos fazer uma escolha. Sempre nós vamos fazer uma escolha. A gente pode olhar para essa história e falar: ué, mas Maria não podia escolher, Deus ia fazer isso, e se não fizesse isso, Jesus não ia nascer. É provável que se ela chegasse e dissesse não, talvez mesmo assim ela ficasse grávida. Não sei. A vida faz isso com a gente. A gente às vezes recebe algumas notícias e não tem mais o que fazer. Mesmo que a gente fale: eu não quero receber isso, eu não quero essa oportunidade. A vida trouxe. E aí a gente não tem como escolher. Só que no fundo a gente sempre escolhe. No fundo a gente vai escolher como se relacionar com aquilo. A gente pode passar o resto da vida dizendo: essa história chegou na minha vida na hora errada e acabou comigo. Ou a gente vai poder dizer: eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparada para isso. Mas na hora que veio, eu abracei e disse: é meu, é minha, é a minha vida, é a minha história. Então agora vai ser assim e a partir daqui que eu vou viver. É uma escolha que a gente faz. É uma escolha que a gente faz nas surpresas que são agradáveis e uma escolha que a gente faz nas surpresas que são desagradáveis. Eu não estava esperando que acontecesse essa história na minha vida. Eu não tinha planejado isso. Agora eu vou ter que decidir. Eu vou passar o resto da minha vida dizendo que tudo que aconteceu de ruim depois é culpa daquele evento, ou eu vou passar o resto da minha vida dizendo que, tendo eu respondido e assumido aquela história, eu aprendi demais com isso tudo. Algumas vezes a gente vai passar o resto da vida olhando para uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma perda de alguém, uma viuvez, um divórcio, um filho. A gente pode passar o resto da vida olhando para uma situação que mudou a nossa vida, como quem diz: se aquilo não tivesse acontecido, eu estaria bem melhor. Ou a gente pode passar o restante da vida dizendo assim: eu não planejei, sendo bom ou sendo ruim, eu não estava preparado, mas depois daquilo eu aprendi, eu superei, eu cresci,
e a vida é outra depois de tudo aquilo que eu vivi. É uma decisão, é uma escolha nossa. E a Maria fez essa escolha correndo todos os riscos que ela podia correr. E ela disse aquilo que é o que a gente tem que dizer diante da vida. Que se faça na minha vida o melhor com isso que eu estou recebendo. Que é uma acomodação, é uma entrega, é uma rendição. Porque a opção a essa rendição é a rebeldia, é a rejeição, é a resistência. Eu não aceito ter perdido isso. Até quando que eu não vou aceitar? Você já perdeu. Ou você se rende a isso e diz, tá bom, eu aceito. E agora eu vou viver fazendo disso o melhor que eu posso fazer da minha vida, ou então eu vou passar o resto da minha vida dizendo, eu rejeito, eu não aceito. Mas já aconteceu. E quantas experiências boas nos são roubadas por causa da nossa atitude de rejeitar aquilo que a vida nos trouxe ao invés de assimilar e dizer, já que aconteceu, eu vou viver da melhor maneira que eu puder com isso. A Maria fez essa escolha. Ela olhou para aquilo e disse, bom, que se faça em mim o que Deus quiser agora. Dali ela se levanta para falar para as pessoas que ela tem que falar. A gente não conhece esses diálogos, o que ela falou para o pai dela, o que ela falou para o noivo, a gente não conhece. O que a gente conhece é a reação de José ao que ele ouviu. E a reação de José ao que ele ouviu também nos apresenta uma outra pessoa nesse cenário que é fundamental, que sobre quem se fala muito pouco, mas que tem uma importância extraordinária na vida de Jesus, que é o José. Jesus viveu a primeira infância dele toda sendo influenciado muito pelo José. O menino Jesus aprendeu a lei, a Torá, o Antigo Testamento. Aprendeu tão bem que, inclusive, ele conversava com os líderes religiosos quando ele já tinha seus 12 anos de idade lá no templo. Quem podia ensinar para ele a Bíblia, a Torá, era o pai dele. A Maria não tinha direito à leitura, a Maria não podia, a mulher não tinha isso. Quem ensinou para Jesus a sua religião, a sua história, o seu povo, foi José. Quem ensinou a profissão a Jesus foi José. Quem preparou Jesus como um homem para a vida foi José. A importância de José é extrema na vida de Jesus. Agora, para José chegar a ser isso, ele viveu a experiência mais difícil que um homem pode viver no que diz respeito à sua honra, ao seu respeito, ao seu amor, porque ele está noivo de uma menina e era um homem honrado, um homem justo, é o que se diz sobre ele. E de repente essa menina chega para ele e diz, José, eu estou grávida. E obviamente você sabe que não é seu. Como é que você recebe uma notícia dessa? Bom, se você é um homem judeu naqueles dias que não tem amor pela sua mulher e que se sente lesado num acordo comercial diante do pai dela, diante da sociedade, e que por machismo e por sentimento de honra ferida, se você é um homem assim, você vai pedir que a sua noiva seja apedrejada. Ela tem que ser apedrejada porque o que ela fez é imperdoável. José não faz isso. A gente já começa a perceber que José é um homem que não se relaciona com o mundo a partir do seu machismo estrutural. Que embora faça parte desse machismo, ou seja, toda a estrutura da sociedade o privilegia, ele é um noivo, homem que está esperando uma menina para desposá-la. Ele está vivendo todo o machismo estrutural ao seu redor. Mas na sua alma, ele tem um sentimento diferente. Ele tem um olhar respeitoso para com a mulher que já não é comum. Então, a primeira coisa que a gente fica sabendo é que ele não manda apedrejar Maria. Ele decide não fazer isso. Mas é muito interessante que o texto lá de Mateus, que nos conta essa história, que é a que eu estou descrevendo para você aqui, ele nos conta esse texto que José, recebendo essa notícia, ele tomou uma decisão.
ele decidiu que ele ia embora da cidade de madrugada para que ninguém visse. Eu vou me embora daqui. Essa decisão de José, ela tem muitas implicações. Ela nos diz muito sobre o que aconteceu, por que é que ele fez essa decisão, o que poderia passar pela sua cabeça e pelo seu coração. Porque assim, além de ele não pedir para apedrejar Maria, ele decide ir embora daquele lugar. Ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter assumido Maria logo de cara e não ter dito para ninguém, adiantado o casamento. Pode ser que uma ou outra pessoa faria uma conta e acharia estranho, mas eles deixariam para lá. Ele adiantaria o casamento, assumiria a menina. Se a amasse, né, eu a amo muito, vou fazer isso. E pronto. Protege a vida da menina, acredita na sua história, casa com ela e tá tudo resolvido. Nunca ninguém ia saber de outra coisa senão essa, não isso. Essa seria a história contada. Agora, ele decide ir embora à noite. Ele decide ir embora, decide fugir da cidade. O que nos mostra que José, a princípio, não acreditou na história da menina. Ele não acreditou que Deus tinha mandado aquela criança. Porque se tivesse acreditado, ele teria casado com ela. Ele não acreditou. Se tivesse acreditado, não precisava um anjo vir falar com ele, que foi o que aconteceu, nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele não acreditou. Isso mostra que, tendo não acreditado naquela menina, ele deveria ter pedido para apedrejá-la. Se ele não pediu para apedrejá-la, é porque ele amava Maria. E amando Maria, respeitava uma mulher. E porque não acreditou na história dela, não conseguiu conviver com aquilo que ele entendia ser uma mentira. Como se de uma certa maneira ele dissesse: eu amo essa menina, eu quero o bem dela, eu não vou limpar minha honra, mas eu não vou viver com ela mais. Eu não consigo viver com essa menina. E ele decide fugir à noite da cidade por uma questão tão profunda e tão bonita e tão nobre, que é o seguinte: ele fugindo da cidade, as pessoas iam começar a procurar por José, onde está José, onde está José. José foi embora, sumiu. Em pouco tempo a menina começa a pegar barriga, como diz a turma aqui no interior, não é? A menina começa a pegar barriga, todo mundo começaria a dizer o quê? Safado esse José. Engravidou a pobre da menina e fugiu. É tão profundo esse desenrolar dos fatos. José estava disposto a proteger Maria até na honra dela. Proteger Maria do risco de ser apedrejada. Todo mundo passaria a dizer naquela região de Nazaré que Maria tinha sido... que José tinha engravidado Maria e tinha fugido às suas responsabilidades. Pobre menina. Ela deixa de ser uma culpada de adultério para ser vítima de um homem sem vergonha, de um homem canalha, que engravidou uma menina e fugiu. Quando José toma esse tipo de atitude, ele está ensinando, produzindo para nós um fato tão profundo de perdão. Para mim, essa história de José, e que mostra o quanto José era honrado, ela nos ensina sobre essa profundidade, o que é de fato o perdão. Primeiro que o perdão é quando a gente assume o ônus de tudo que nos aconteceu. José está assumindo todo o ônus de uma agressão que ele sofreu. Ele sabe que ele sofreu. Olha comigo, ele ainda não sabe, ele não acredita ainda que a história de Maria era verdadeira. Maria é mentirosa, me traiu, eu não vou conseguir viver com ela, mas eu não vou me vingar dessa menina. Eu não vou pedir reparação daquilo que aconteceu. O que coloca José no cenário da vida de Jesus como um homem honrado, dos melhores que Jesus poderia ter tido como pai, é a condição de ele olhar para a vida e para aquilo que lhe aconteceu e não tentar pedir vingança e reparação, mas assumir o ônus daquilo. Assumir o ônus. Eu não vou me vingar de Maria.
Essa é uma atitude humana, é uma atitude tão difícil de se viver. É uma atitude que demonstra o perdão num nível tão elevado, tão importante e tão necessário. Qualquer convivência humana e qualquer relacionamento só se estabelece a partir desse tipo de relação. Quando a gente vive com outras pessoas e elas nos fazem mal, e a gente vai sempre viver com essas questões, sejam pequenas questões, sejam questões maiores e que nos ferem, se nós esperarmos o tempo inteiro reparações, vingança, aquilo que nós chamamos de justiça, se nós esperarmos isso, só vamos acumular amarguras, angústias no coração e a expectativa de que a outra pessoa nos pague de alguma maneira o que foi feito. E a gente tem a ilusão de que isso é nosso direito, de que se a gente faz isso, a gente é superior. Quando na verdade isso apenas nos escraviza. A expectativa de que o outro repare o que nos causou na vida. Isso apenas nos escraviza. Há uma amargura, há uma expectativa de que o outro reconheça o que fez, que entenda o que fez. Isso só nos escraviza. A expectativa de que o outro pague por aquilo que nos aconteceu. Isso inviabiliza as relações, inviabiliza a história, inviabiliza a vida. Provavelmente, se José não tivesse vivido essa experiência de perdão, se ele tivesse esperado vingança, se ele tivesse esperado restituição e reparação do que aconteceu, Maria seria apedrejada com a criança no ventre. Então a história de Jesus não seria a que a gente conhece hoje. A única possibilidade de Jesus nascer é José não se vingar de Maria. É José não buscar reparação. Só existe vida nesse tipo de relação e perdão. Para a gente reatar relacionamentos rompidos, por exemplo, é só assim que é possível. Muitas vezes a gente vive em relações familiares, profissionais, relações de amizade, em que a gente fica acumulando as contas que a pessoa tem conosco. A gente não reata o relacionamento porque perdoou e amou, a gente reata o relacionamento para esperar a hora certa de cobrar. E a gente fica na consciência dizendo, você me deve, você fez isso, eu estou anotando. Muitas vezes a gente diz que vai perdoar para voltar a se relacionar, mas a gente não está perdoando, a gente está voltando a se relacionar para ter a oportunidade de fazer o outro pagar o que aconteceu com a gente. São atitudes vingativas, atitudes de exigência que não reatam relacionamentos, que apenas criam relações doentias e nocivas. Se existe uma coisa que o relacionamento humano não pode ter, é contabilidade de créditos e débitos. Quando emocionalmente nós temos a competência de fazer essa contabilidade, nós somos as piores companhias. Quando tudo que a gente faz para o outro está sendo contabilizado como crédito nosso no banco, e a gente fica dizendo, poxa, ele não viu o que eu fiz, ela não viu o que eu fiz, olha, eu faço tanto, mas eu faço tanto. Isso não é o pior jeito de viver. Quando tudo que o outro faz que me fere, eu parto do princípio de que eu tenho o direito de nunca ser ferido e eu começo a tratar como débito dele contra mim, eu me torno credor do outro, eu sou a pior companhia que pode existir. E a gente vive elaborando relações baseadas nisso. Não existe relacionamento possível, não existe vida possível em atitudes de crédito e débito com a vida. Nós precisamos libertar as pessoas dos seus débitos contra nós. Nós precisamos libertar as pessoas do crédito que temos sobre elas. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso com as pessoas com quem vivemos, nossos cônjuges, namoradas, namorados, romances. Precisamos fazer isso com os nossos filhos. Precisamos fazer isso com os nossos pais. Há pessoas que passam a vida inteira tratando seus pais como se eles lhes devessem alguma coisa. Vida inteira. Fazem isso com todo mundo. Você sempre me deve. Você está me devendo. Tem comportamentos mal criados, tem atitudes impensadas, exigências de relacionamento porque você me deve.
Por isso que muitas vezes a gente não quer perdoar para não perder o crédito. Uma das perguntas que a gente carrega no coração muitas vezes é: se eu perdoar o que ele fez, vai ficar por isso mesmo? Ela não vai me pagar o que ela fez? Não, Deus é justo, tem que pagar. A gente não está procurando justiça nessas horas, a gente está querendo reparação de alguma maneira. Quando na verdade o que Deus espera de nós, que foi o que ele encontrou no coração de José, é que a gente assuma o ônus daquilo que aconteceu. Assumir o ônus é uma das coisas mais importantes da vida. Quando eu assumo o ônus das perdas que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, eu não lanço minha cobrança sobre a minha mulher, meu marido, meus filhos. Enquanto eu não assumo o ônus do que eu sofri, eu vou transferir dívidas. Se eu vivi num ambiente de agressão, eu vou ser violento. Se eu vivi num ambiente de traição, eu vou ser traidor. Se eu vivi num ambiente de abandono, eu vou abandonar. A coisa mais fácil do mundo é reproduzir dívidas. Eu recebi, alguém me roubou, eu vou roubar de alguém. Alguém me feriu, eu vou ferir alguém. Enquanto a gente não decide assumir o ônus e dizer: eu sofri, me feriram, me machucaram, mas eu não vou passar para frente essa conta. Eu não quero que outras pessoas sofram o que eu sofri. É isso que José está falando. Diante dessas perdas e agressões que a gente vive na vida, a gente sempre escolhe um de dois caminhos. Ou nós teremos um senso vingativo, ou nós teremos um senso restaurador. O senso vingativo, que é bem automático e se a gente não prestar atenção a gente reproduz naturalmente, se eu sofri, os outros também vão sofrer. O senso restaurador é aquele que diz assim: aquilo que eu sofri, eu não quero que ninguém mais sofra. Eu não quero que você sinta o que eu senti na minha vida. Eu não desejo que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não desejo que a pessoa com quem eu vivo hoje sofra o que eu já vivi num relacionamento antigo. Isso é um senso de restauração, de assumir o ônus da vida. É isso que está no coração de José. Por isso que ele decidiu assim: eu vou embora e vou assumir o ônus desse negócio. Eu sou mais forte que ela. Ninguém vai vir atrás de mim para me apedrejar. Eu vou subir no mundo. Vou viver minha vida de algum jeito. E vou deixá-la protegida. Mas daí, de repente, na cabeça dele, alguém entrou lá na cabeça dele, lá com ele na conversa, e perguntou assim para ele: mas José, você ama essa menina, né? Amo. É por isso que você não quer que ela seja apedrejada, não é? É. Mas se você ama tanto ela, por que você não fica com ela então e resolve esse negócio de outro jeito? Não consigo. Pô, por que você não consegue? Porque é muito forte, o que ela fez é muito forte para mim. Se eu ficar com ela é como se eu estivesse aceitando e perpetuando algo que me feriu de um jeito que eu não consigo tratar. Não, mas então você não perdoou. Não, eu perdoei. Porque eu não estou procurando vingança. Mas o fato de eu perdoá-la não quer dizer que eu quero viver com ela do mesmo jeito. Que para mim isso é tão extraordinário, tão poderoso, que desmistifica a ideia de perdão que a gente tem. As pessoas vivem nos dizendo que perdão é você deixar de sentir tudo que a pessoa te fez. Perdão é você não dar importância para o que aconteceu na sua vida. Perdão é você aceitar a pessoa que lhe faz mal e deixar e ficar. Porque se você não aceitar de volta, você não perdoou de verdade. Quando, na verdade, perdão é tão somente a gente abrir mão do nosso direito de vingança e reparação. Mas não é necessariamente a gente continuar vivendo com alguém que nos faz mal. Por suas razões emocionais e pessoais, ninguém poderia julgar José. Ele disse: eu não vou conseguir viver com uma mulher mentirosa.
Se ela teve coragem de mentir desse jeito sobre isso, como é que eu posso confiar nessa mulher? Não vou conseguir. Ele decidiu, ele entendeu que ficar com Maria seria se colocar numa situação masoquista de agressão e violência. Que seria como pedir para uma pessoa que tem um companheiro ou uma companheira agressiva e violenta que bateu uma vez, para ela voltar e perdoar, porque quem sabe ele mude. E aí acontece a segunda vez, não perdoa mais uma vez, acontece a terceira vez, perdoa mais uma vez. Isso não é verdadeiro, isso não é correto. A única coisa que vai acontecer é uma situação de submissão a uma violência. Traições que são frequentes, que nunca param, pessoas que têm um coração adúltero e sempre estão traindo sua companheira, seu companheiro, e a gente diz, não, perdoar é reatar. Não é. Viver com colegas de trabalho, sócios, pessoas que passam a vida inteira, insistem a vida inteira em lhe fazer mal, lhe agredir, lhe roubar, lhe enganar. Não é perdoar, não é viver de novo com quem lhe agride, porque viver de novo sob o mesmo teto de quem lhe agride é colocar-se num risco programado, num risco calculado. Você sabe que aquilo vai acontecer de novo, que existe uma chance imensa de acontecer de novo, e a nenhum ser humano é exigido que fique sob agressão de ninguém, nunca. Não. O perdão não reata necessariamente a convivência. Perdão é não cobrar as dívidas. Eu tenho todo o direito de olhar para uma pessoa que me fez mal e dizer, tá perdoado, eu não quero vingança, eu não vou ficar esperando você pagar, mas eu não quero mais viver com você porque você continua me agredindo. E isso é tão sério que a gente vai ter que fazer isso de vez em quando na vida com um companheiro, uma companheira. Isso é tão sério que pode ser que a gente tenha que fazer isso na vida com um pai, com uma mãe. A gente vai ter que fazer isso com amigos. A gente vai ter que fazer isso com pessoas. Em muitos momentos da vida. Em alguns de nós vai ter que fazer isso. Nós vamos ter que tomar atitudes que são importantes de separação do risco de violência que a gente corre. Tudo isso está acontecendo num trecho daquele texto, uma vida inteira para José acontecendo naquele trecho. E quando José perdoa o suficiente para assumir o ônus, mas não o suficiente para ficar com ela, naquele instante um anjo do Senhor se aproxima de José e diz para ele, José, pode ficar tranquilo, a menina falou a verdade, esse filho é de Deus. E Deus escolheu você, José, para cuidar desse menino. Você vai ser o pai dele. O Filho de Deus vai ter um pai na terra. E vai ser você. Não é um homem qualquer. É um homem que é capaz de perdoar como José perdoou. Vai ser você, José. Porque você tem um senso de assumir o ônus da situação e da vida. Então, provavelmente, você não vai se vingar desse menino com tudo aquilo que vai acontecer na história de vocês depois. Você também tem um senso de autopreservação que é muito importante. Pessoas que não têm senso de autopreservação são perigosas para todo mundo ao seu redor. Quando eu, como pai, não tenho senso de autopreservação, eu ponho em risco a vida dos meus filhos. Como mãe, quando eu não tenho senso de autopreservação, eu ponho em risco a vida dos meus filhos. Aceito qualquer pessoa na minha vida, aceito qualquer relação perto de mim, me submeto a situações que não são ruins só para mim, são ruins para os meus pais, são ruins para os meus irmãos, são ruins para todo mundo. Todo mundo sofre quando eu não tenho um senso de autopreservação. Porque quando eu tenho um senso de autopreservação, eu também vou saber preservar quem está do meu lado. A minha força está nisso. Você é isso, José. Você é especial. Esse menino vai nascer e você vai ser o pai desse menino. Que coisa profunda é que o anjo não veio logo quando a Maria contou. Eu, se fosse Maria, ia falar assim para o anjo, tá bom, eu vou falar com José, mas você vai junto comigo. O anjo vem me dar uma notícia dessa e falar para Maria, vai lá falar com seu pai, com seu noivo. E eu não vou. Você tá de brincadeira.
Eu vou, mas você vai comigo. Não, não vou, você que vai. Porque tudo que vai acontecer na sua vida agora é fundamental para o filho que você vai receber. O José tem que levar esse susto, o José tem que passar por essa crise, o José tem que viver esses dilemas, porque tudo isso vai fazer o José, que é o pai de Jesus, recebê-lo na sua vida. E foi porque José viveu isso tudo que o anjo se apresentou e disse: esse menino é verdade, a história de Maria é verdade. E o texto nos conta que então José foi ao encontro de Maria, assumiu seu noivado, não fugiu para lugar nenhum, casou-se com ela, assumiu o menino e o criou como filho. E a ele dedicou sua vida. E porque houve um milagre, uma profunda experiência de milagre que foi capaz de restaurar tudo o que estava acontecendo ali. Aliás, quando a gente tem coragem de dar um basta em algumas situações de agressão, olha, eu quero tomar muito cuidado com o que eu vou falar e espero que você ouça com muito cuidado também. Mas algumas violências psicológicas, sociais, de relacionamento, alguns abusos de limite, com certeza uma violência física, tudo isso, muitas dessas relações, quando nós nos posicionamos com um senso correto de autopreservação, primeiro, nós, na maior parte das vezes, conseguimos impedir o avanço da agressão. Meu cuidado com o que eu estou falando é, muitas vezes, a gente se coloca numa situação de agressão que a gente não tem força para sair, a gente precisa de ajuda. E a gente nunca é culpado por ser agredida e por ser agredido e violentado, nunca. Nunca. Mas, se existe uma chance, um processo em que a gente consegue se autopreservar e dizer não, daqui você não passa. Quando a gente tem um senso de preservação e não tem medo de ser rejeitado, rejeitada, abandonado e abandonada, e a gente consegue falar para todas as pessoas da nossa vida, não. Quando a gente cresce, amadurece na vida e consegue olhar para os pais, para os filhos, para os amigos, para a mulher, para o marido e diz, calma, esse quadrado aqui é meu, cada um no seu quadrado, como diz aquele versículo, conhece? Ado, cada um no seu quadrado. Daqui você não pode passar. Esse aqui é o meu espaço. Esse aqui são as minhas emoções. Esse aqui é a minha vontade. Esse aqui é o meu limite. Eu só posso te oferecer até aqui. Como é saudável o coração das pessoas que amadurecem ao ponto de fazer isso com todo mundo, com doçura, com segurança. Aliás, quando a gente é seguro, a gente também é doce. A nossa raiva está diretamente e proporcionalmente ligada à nossa impotência. Pessoas inseguras estouram sempre. Quanto mais inseguro a gente é, mais nervosa, mais nervoso a gente é. Quanto mais seguro na vida a gente é, mais calmo a gente consegue falar e fazer todas as coisas. Quando a gente consegue olhar para as pessoas todas da nossa vida com esse senso de autopreservação importante, e quando a gente consegue dizer, aqui é o seu limite, daqui você não pode passar, eu sou seu pai, mas isso eu não vou fazer, eu sou sua mãe, como as mamães sempre nos ensinaram, sou sua mãe, mas não sou sua empregada, com todo respeito às empregadas, mas essa é uma das frases mais importantes da mamãe. Sou seu marido, não sou seu capacho. Eu sou sua mulher, não sou sua escrava. Sou sua mulher, não sou sua mãe, que é uma das coisas que nós homens mais precisamos ouvir na vida. Fica concordando não, vocês meninas, que eu tô dando mole, só tem mulher aqui quase, os meninos vão ficar bravos comigo depois. Sabe essas coisas? Eu sou seu filho, mas eu não sou responsável pela sua felicidade. Sou seu filho, mas eu não tenho culpa das suas escolhas. Respeito, autopreservação. Sabe o que acontece quando a gente toma esse tipo de atitude?
ela é das atitudes mais didáticas para as pessoas que convivem conosco. Porque muita gente, nós somos assim. A maioria das vezes a gente abusa e só abusa porque o outro nos dá muito espaço. E se alguém chega para nós e diz não, provavelmente ela está fazendo algo que vai ser muito importante para nós. Aliás, gente, crescer, ter autonomia emocional, ser adulto de verdade é saber ouvir não e acomodar-se com o não. Criança que não sabe ouvir não, adulto tem que saber. Crescer é aprender a ouvir não. E muitas vezes as pessoas que estão convivendo conosco, elas só estão precisando que a gente diga não. Aqui não. E a gente tem tanto medo de fazer esse tipo de confrontação, porque é difícil mesmo. Eu sou uma das pessoas que mais fujo de confrontação. Eu não gosto de confrontar, não gosto de discutir, não gosto de entrar em polêmica. Minha esposa fala disso quando a gente está conversando em mesas sociais, que eu fico calado, ou de vez em quando ela sabe que eu levanto da mesa porque eu cheguei no meu limite, eu não quero discutir. E eu sei por que eu não quero fazer isso, é porque eu sei lá no fundo do meu coração que eu sou uma pessoa agressiva e violenta, e se eu ficar entrando em discussão não vai dar certo. Não quero fazer isso. Não gosto de confronto. Então eu sofro para fazer isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho medo de confronto. Mas, se eu não tiver um senso de autopreservação, eu faço mal para todo mundo. Quantas vezes a gente disse para amigos, oportunidades de trabalho, um monte de sim, que foram os nossos filhos que pagaram a conta? Quantas vezes? Quantas vezes a nossa necessidade de ficar legal com todo mundo e ser agradável com todo mundo fez com que as pessoas mais próximas pagassem a conta? Senso de autopreservação protege a todo mundo. Foi por isso que Deus falou: esse rapaz é bom, eu vou dar o meu filho na mão dele. Já escolhi o pai do meu filho. O pai do meu filho vai ser José. José vai saber cuidar do meu filho. José vai criar esse menino no mundo como esse menino precisa ser cuidado. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo porque duas pessoas resolveram reagir de um jeito humano, cheio de conflito, cheio de medo, cheio de dor. Não foi fácil, com todas as complicações naturais daquele momento, mas foram duas pessoas que resolveram reagir à vida com nobreza, com coragem e de acordo com o espírito do Evangelho, o espírito da vida, o espírito de Deus, o espírito da fé e da confiança e o espírito do perdão e da autopreservação. É assim que a nossa história de Jesus começa a acontecer e que daqui para frente a gente vai ver o desenrolar com mais e mais detalhes. Por essa noite, eu encerro a minha parte e agora eu quero conversar com vocês